Meus amigos, nesta oportunidade, nesse dia, nós vamos, se Deus permitir, falar sobre as 7 pragas do Apocalipse. Essas pragas estão no futuro. Quem sofrerá as 7 pragas do Apocalipse? Hoje nós vamos ficar sabendo sobre este assunto. O que vai acontecer com aqueles que não receberam o selo de Deus e que não têm a Jesus Cristo? O que vai acontecer? Hoje é sobre as 7 pragas que tem que cair sobre esta terra. Quando foi? Nos dias de Moisés, que Deus o comissionou e incumbiu para tirar o povo do Egito. Então Moisés não queria ir, porque o cargo, a responsabilidade era muito grande. E Moisés ficou com medo. E é com razão, queridos. Os profetas tinham medo de ir. Os profetas tinham medo de ir levar o aviso de Deus. Se você for ver nas Escrituras, os profetas tinham medo. E muitas vezes eles tinham que ir e falar rapidamente, porque senão o rei mandava matar. É verdade. Se você estuda as Escrituras, você sabe que isto é verdade. O profeta tinha que ir, transmitir o seu recado e voltar correndo rapidamente, porque senão o rei mandava matar. E Moisés não queria ir tirar o povo do Egito, mas Deus o animou, Deus o incentivou. E disse: não, Moisés, eu estou contigo, vai, que eu vou chamar Arão, teu irmão, para que seja o teu intérprete, para te ajudar. E tu serás por Deus e ele te será por boca. E assim aconteceu, meus amigos. E Moisés se apresentou a Faraó. Moisés se apresentou a Faraó, aquele rei orgulhoso. Faraó era orgulhoso. Faraó não se rebaixava para ninguém, nem para nada. Mas Deus estava protegendo a Moisés. E Deus também controlava a situação para que o rei não mandasse mandar matar Moisés. Então, Deus mandou um recado para Faraó se humilhar e favorecer a Moisés naquilo que havia necessidade. Mas Faraó não quis ouvir os conselhos de Deus. Faraó não aceitava homem nenhum. Ele não se submetia às palavras de homem nenhum. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Moisés declarou que ia derramar as 10 pragas no Egito. Sim, meu amigo, as 10 pragas no Egito foram pragas que arrasou com o Egito, deixou o país destruído por causa da dureza do coração de um homem.
Veja só o que uma pessoa pode causar dano a multidões de outras pessoas. Aqui no livro de Êxodo, descreve estas 10 pragas que teve no Egito. A primeira praga, as águas se transformaram em sangue. Meus amigos, o que a decisão de um homem, o que a decisão de uma pessoa pode contribuir para o bem da população, e o que a posição e o que a decisão de uma autoridade pode resultar em mal, em decadência moral e destruidora para toda a população, para toda a sociedade. Dependendo da posição e a decisão do rei, toda a população era salva. Mas dependendo da decisão que ele tomava, todos sofriam por causa da decisão errada que o rei tomava. Então Moisés disse para Faraó: já que tu não quer humilhar o teu coração, Deus vai derramar a primeira praga. Todos os rios do Egito vão se transformar em sangue. Toda a água do Egito, dos rios, dos poços, dos reservatórios, dos potes, dos filtros, da água de cozinhar, da água de beber, da água de tomar banho, toda a água potável seria transformada em sangue por causa da decisão errada de um rei. E Deus derramou a primeira praga lá no Egito, e a água se transformou em sangue. E agora o povo com sede querendo beber água, e agora o povo querendo fazer comida, e quando vinha pegar a água era sangue. Então o rei mandou os seus oficiais atrás de Moisés. Fala com Moisés que chega, pede a Deus para fazer voltar a água, para nós utilizarmos, para beber, para cozinhar, para lavar roupa, para lavar casa, para lavar vasilha. E Deus ouviu o conselho de Faraó, ou melhor, o pedido de Moisés. Mas Faraó continuava com o coração endurecido. E Moisés proclamou a segunda praga, a praga de rãs. Sim, meu amigo, a Bíblia diz, as Escrituras falam que era rã em todos os lugares. Era rã em cima da mesa, forrava a mesa para colocar a comida e a bebida, e as rãs pulando em cima da comida. Era a praga de rã que Deus mandou para quebrar o orgulho do coração de Faraó. Era rã até no travesseiro do rei na hora de dormir, na hora de tomar banho,
eram as rãs pulando em toda a população, em toda a sociedade do Egito na época. Então todo mundo reclamando, Faraó mandou avisar a Moisés que parasse com as pragas de rãs, para que eles tivessem um pouquinho de paz e um pouquinho de sossego. Então Deus ouviu o pedido de Faraó e fez cessar a praga de rãs. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, quando Deus fala, não brinca não, é porque é Deus que está falando, é Deus que está avisando. Mas Faraó continuou com o coração endurecido, e Deus mandou a terceira praga, a praga de piolhos. Você sabe o que é piolho? Você conhece aquele bichinho? Piolho, aquele bichinho miudinho. Um só piolho causa um incômodo terrível na pessoa, quanto mais milhões e bilhões de piolhos na roupa da pessoa, no corpo da pessoa. Sim, queridos, e essa praga, umas tinham uma duração de um dia, outra de 2 dias e outras de 3 dias. Você pode conferir aqui nas Escrituras. E era piolho para todos os lados, e ninguém conseguia dormir, coçando a cabeça, coçando o corpo, porque a praga de piolhos era para incomodar mesmo, era para quebrar o orgulho do rei, mas o rei não queria se humilhar diante de Deus. Quando você avisa uma pessoa que está errada, quando você dá um conselho a uma pessoa que está praticando atos abomináveis e que ele não quer ouvir, assim aconteceu com Faraó. Oh, queridos, a Bíblia diz que a população não aguentou a praga de piolho, porque ninguém conseguia dormir. O corpo já estava inflamado, infeccionado, de tanto povo coçar, porque era piolho para todos os lados. Então Faraó mandou um recado para Moisés, falar com Deus para cessar a praga de piolho, porque eles já não estavam suportando mais. E Deus fez cessar a praga. Mas Faraó continuou com o coração endurecido. Então Deus enviou a 5ª praga, a peste de animais. Meus amigos, as Escrituras relatam que todos os animais, cavalos, boi, cachorro, gato, galinha, não ficou nada. Todos eles adoeceram e vieram peste sobre os animais e tumores e úlceras nos animais. Então Faraó mandou pedir a Moisés que suspendesse a praga, que senão os animais iam morrer todos. E Deus fez cessar a peste nos animais. Mas Faraó continuou com o coração endurecido.
Então Deus enviou a sexta praga, úlceras. Deus enviou úlceras nas pessoas. Eram tumores que caíam a língua da pessoa, eram tumores que afetavam todo o corpo da pessoa. E muitas das pessoas do povo de Faraó foram afetados com tumores. Mas Faraó continuava com o coração endurecido. Então Deus enviou a sétima praga. E qual foi a sétima praga? A Bíblia fala que é a chuva de pedra. Sim, meus amigos, Deus enviou uma chuva de pedras em todo o país, o Egito. As pedras destruíam os animais, destruíam as casas, caíam por cima das pessoas e esmagavam as pessoas. Aqueles que prenderam seus animais e aqueles que recolheram nas suas casas, procurando abrigo e proteção, foram menos afetados. Mas essa praga de pedra destruiu a lavoura de Faraó. As plantações não sobrou nada, porque as pedras eram grandes e arrasava com tudo. Então os oficiais de Faraó chegou para ele e falou: você ainda não descobriu que o Egito está arrasado? Manda embora esse povo, porque esse povo está causando maldição para o nosso país. Então eles disseram para Faraó: você está com o coração endurecido, mas se humilha e manda embora esse povo, porque Deus está irado contra esta nação. Você não sabe que o Egito está arrasado? Olha só para a situação. O Egito já está totalmente arrasado. Como vai reconstruir o país? Porque a chuva de pedra já arrasou tudo. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e disse: pode ir embora daqui, leva os animais, leva os jovens, leva as suas mulheres, e podem adorar a Deus no deserto, mas deixem as crianças. Então Moisés disse para Faraó: nós não levaremos somente as mulheres e os animais, nós levaremos tudo que é nosso. As nossas crianças vão conosco, aqui não ficará nada nosso. Então Faraó endureceu novamente o seu coração e não deixou ir o povo, porque o povo do Egito, o povo de Deus, melhor dizendo, eram escravos no Egito. E Faraó escravizou o povo de Israel no Egito e não queria deixar embora o povo. Então Deus enviou a oitava praga, a praga de gafanhotos.
Meus amigos, era gafanhoto subindo em todos os lugares, sobre a mesa do rei, sobre as camas, sobre o camarim, sobre a mesa quando ia colocar a comida. Na lavoura, os gafanhotos destruíam o resto que havia sobrado da chuva de pedras. Era gafanhoto para todos os lados. Sim, meus amigos, o rei mandou chamar novamente a Moisés e disse: quem é mesmo que vai sair? Quem é mesmo que vai adorar o Senhor no deserto? Moisés disse: levaremos tudo que é nosso, não deixaremos nada. Então o coração do rei tornou a endurecer, porque Deus fez endurecer o coração do rei, e foi cessada a praga de gafanhotos. Então, meus amigos, Deus envia a 9ª praga. Deus envia trevas espessas, total escuridão em toda a terra do Egito. Havia escuridão por alguns dias, mas lá no acampamento do povo de Israel havia luz. E ninguém podia sair do seu lugar, e ninguém dava um passo sequer, porque a praga era terrível. Deus fez cair trevas que ninguém via o rosto de ninguém, que ninguém podia caminhar, ninguém podia realizar obra nenhuma. Então cumpriu-se os dias e Deus fez cessar a praga das trevas e da escuridão. Então veio a 10ª praga que Deus mandou sobre a terra do Egito. Qual é a 10ª praga, você sabe? A Bíblia diz que a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Sim, meus amigos, Deus fez vir a 10ª praga sobre o Egito. O filho mais velho do rei deveria morrer. Os filhos dos oficiais deveriam morrer. Os filhos primogênitos de toda a população, de todas as famílias do Egito, teriam que morrer como consequência da decisão de Faraó. Sim, meus amigos, o anjo destruidor ia passar nas hostes de Israel e destruir todos os primogênitos. Então Deus falou para Moisés: vai lá no meu povo e avisa para eles pegar o sangue do cordeiro e passar na verga da porta, como sinal de que vocês aceitaram a minha remissão, de que vocês sacrificaram o cordeiro da Páscoa e colocaram na verga da porta, simbolizando a morte de Jesus Cristo em favor de todas as pessoas. Porque quando vier o anjo destruidor, se não vir o sangue na verga da porta, esse anjo irá destruir os primogênitos também dos israelitas. E Moisés falou para o povo e disse: não se esqueça de passar o sangue na verga da porta, porque isto é o meu livramento, isto é a minha libertação.
porque o sangue é simbólico. O sangue que vai passar na verga da porta significa Jesus Cristo. O sangue que Jesus Cristo derramou lá na cruz do Calvário para a remissão de todo aquele que crê nele, de todo aquele que aceitar o sangue de Jesus Cristo, de todo aquele que aceitar a palavra de Deus. Então, tudo estava preparado e o povo de Deus obedeceu, e não houve um dos filhos de Israel que morresse naquele dia. Sim, meu amigo, minha amiga, e a praga veio sobre o Egito e mataram todos os primogênitos dos filhos do rei, dos filhos dos oficiais e dos filhos de toda a família da população egípcia, porque o rei endureceu seu coração e o povo sofreu a consequência. Então o povo sofreu por causa da desobediência de Faraó, por causa da desobediência do rei. E naquele dia foram milhares de caixões saindo da população egípcia, e o povo chorou amargamente por causa da decisão de Faraó. Os pais chorando com a perda dos filhos. Não precisava acontecer isso, mas o rei continuava com o coração endurecido. Você já observou que por causa de uma pessoa sozinha, muitos sofrem? Você já observou que pela decisão de uma só pessoa, milhares e milhões de pessoas sofrem? Sim, meu amigo, sim, minha amiga, e transportando para o dia de hoje, vai cair 7 pragas sobre esta terra. Não é eu que estou dizendo, está aqui escrito no Apocalipse. Daqui a poucos dias vai cair estas pragas, vai arrasar com a terra, vai arrasar com as casas, vai matar milhares e milhões de pessoas. Sim, meus amigos, vai cair 7 pragas sobre essa terra. E hoje nós vamos ficar sabendo quem é que vai sofrer as consequências dessa praga. Hoje nós vamos ficar sabendo quem vai sofrer as consequências das 7 pragas. Meus amigos, preste bem atenção que esse tema é muito importante e você pode se livrar disso, porque tudo indica que somos eu e você a última geração que vai ver estas coisas acontecer. Preste bem atenção neste tema, por favor. Quem é que vai sofrer estas pragas? A Bíblia diz que são aqueles que vão receber a marca da besta. Oh, meu amigo, sai fora disso. Livra-te dessa armadilha. Deus quer que você livra você mesmo, porque isso vai acontecer agora.
Não precisa você sofrer estas pragas que vai cair sobre a terra. Mas a Bíblia fala claramente que aquele que receber a marca da besta vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse. Eu e você, nós podemos desviar deste mal que tem que acontecer. E qual é a marca da besta? Ontem nós falamos aqui. É 2 sinais que vai acontecer agora no final. É o selo de Deus, é o sinal de Deus, que é o sábado. É um dia da semana. Aqueles que receberem este sinal, as pragas não atingirão o seu povo. E o outro é o sinal da besta, marca da besta. Aqueles que aceitaram o domingo como dia de descanso, é um dia da semana. E aqueles que vão sofrer as 7 pragas, o Apocalipse fala, aqueles que vão sofrer as 7 pragas, capítulo 16 de Apocalipse, são aqueles que vão receber o sinal da besta. Não aceite esse dia espúrio. Não aceite o domingo como dia de descanso, que essa é uma instituição humana, são leis de homens. Isso foi o Papa que fez, está no Catecismo Romano, 3º mandamento, guardar domingos e festas. Isso não existe na Bíblia. O diabo fez isso para enlaçar você, é uma armadilha contra você. E agora, há poucos dias, vai cair as 7 pragas, porque as coisas vão acontecer nesta geração agora. Livra você e sua família deste engano. Seja corajoso, não aceite estas coisas, porque isso é uma armadilha contra você. Apocalipse capítulo 16, é no capítulo 16 que está falando sobre as 7 pragas que vão cair sobre a terra. Nós vamos começar a falar agora as 7 pragas. Quais são essas 7 pragas? Nós já falamos quem é que vai receber. Agora vamos começar a falar quais serão essas 7 pragas que tem que cair sobre a terra, por causa da impenitência dos homens, por causa da maldade dos nossos corações, por causa do orgulho humano, por causa da escolha errada que nós fizemos. Todo aquele que fizer as escolhas erradas, não aceitar a Jesus Cristo, não aceitar os conselhos de Deus, a palavra de Deus, vão receber estas pragas. Ouvi a vinda, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Você está vendo aí, meu amigo? Quem é que vai receber? Quem é que vai sofrer as pragas? É aqueles que receberam a marca da besta. Você vai receber a marca da besta? Você vai receber o domingo como dia de descanso? Ou vai receber o sábado do Senhor? Porque se você receber o sábado do Senhor, você vai estar livre dessas pragas. Mas se você for receber o domingo
o falso domingo, o dia de adoração, o dia que o Papa escolheu, você vai receber as 7 pragas. Agora é você quem escolhe. Então a primeira praga vai vir úlceras, vai vir tumores nas pessoas, e vai cair a língua das pessoas, e vai cair os olhos das pessoas, e vai ter ferimentos por todo o corpo da pessoa, porque não aceitar a graça de Jesus Cristo, porque desprezar a Jesus Cristo, porque não aceitaram os conselhos de Deus, porque desprezaram a Bíblia, porque desprezaram o Apocalipse. A segunda praga, e derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Sim, meus amigos, todas as águas do rio, todas as águas dos reservatórios, as águas das cisternas, todas as águas dos lagos, as que estão nas vasilhas, nas geladeiras, todas as águas dos potes, dos filtros, vão se transformar em sangue, porque é Deus que falou. A pessoa está com sede e vai beber água, é sangue no copo. Vai fazer comida, tem que beber sangue. A pessoa vai tomar banho e desce sangue. Se ele quiser tomar banho, tem que ser com sangue. Sim, meus amigos, e isto vai acontecer daqui uns dias. Tudo está indicando que vai ser nesta geração que eu e você vamos ver acontecer. Não deixe que estas calamidades aconteçam com você. Se as mudanças climáticas já são muita coisa para nós, as pragas vai ser pior. Mas os justos não vão ser acometidos. Estas pragas virão só sobre os ímpios, sobre os desobedientes, aqueles que receberam a marca da besta. Sim, meus amigos, essa praga de sangue, o povo vai passar apertado, querendo beber água, mas não vai ter água para beber. Se ele quiser beber, tem que beber sangue. Sangue nos rios, sangue nas cisternas, sangue nos potes, nas caixas d'água, sangue nas vasilhas, na geladeira. Vai ter que beber sangue, porque desprezaram a Jesus Cristo, desprezaram a palavra de Deus. Sai fora disso, meu amigo, sai fora disso. Esse é o plano do diabo, para fazer sofrer a humanidade agora nos últimos dias. Agora a terceira praga, derramou o terceiro a sua praga, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu os anjos, o anjo das águas dizendo: Tu és justo, Senhor, Tu que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Derramaram sangue de santos e profetas. Eles também vão ter que beber o sangue. Sangue tem dado a beber, são dignos disso. Então ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa parte é o complemento daquilo que estávamos falando. Porque os profetas foram mortos à espada, os apóstolos, Jesus Cristo, todos os cristãos, os papas mandaram matar.
Agora, eles vão ter que beber sangue para cumprir a profecia. Sai fora disso, meu amigo. Isso não é para mim, isso não é para você. Nós só vamos receber essas pragas se nós não tivermos focado em Deus e na palavra de Deus. Mas Deus quer livrar a mim e a você destas calamidades. A quinta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Você ouviu, queridos? O anjo derramou a taça sobre o sol. O aquecimento solar é a quarta praga. O sol vai ter que se esquentar 7 vezes mais. O sol vai esquentar 7 vezes mais e vai queimar os homens vivos. Porque o aquecimento solar é progressivo e não tem volta. Aceite a palavra de Cristo agora. Aceite as profecias, aceite o conselho de Deus. O sol tem que esquentar 7 vezes mais. Vai queimar os homens vivos. O aquecimento solar, ninguém pode dar jeito. Pode reflorestar o planeta. Ninguém poderá barrar esta onda de acontecimentos. O sol vai ter que esquentar tanto que ninguém vai suportar. A temperatura será altíssima e vai queimar os homens. E a população vai blasfemar o nome de Deus por causa da temperatura do sol, que vai ficar insuportável. Mas essa profecia vai se cumprir. Deus só está esperando você se humilhar. Deus só está esperando você, queridos, a tomar a sua decisão e vir correndo para os braços de Jesus Cristo. Deste momento de fé e devoção ao Rei de Deus. Um abraço a todos. Sim, meus amigos, Deus não quer que você sofra estas pragas. Deus só está esperando que você tome a sua decisão o mais rápido possível, porque a mensagem é urgente, o aviso é urgente. Quando isso estiver acontecendo, não tem retrocesso, não tem retrospectiva, porque estas coisas são proféticas e têm que acontecer. Então, agora nós vamos falar a quinta praga. Derramou quinta a sua praga, a sua taça sobre a terra, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Veja bem, meus amigos, com tudo isto, com a praga de chuva de pedras, com a transformação da água em sangue, com a praga de úlcera, nem assim os maldosos, nem assim os ímpios arrependeram dos seus pecados.
nem assim eles se arrependeram. Mas Deus vai enviar trevas sobre a terra, e essas trevas vão ficar espessas a tal ponto que aqueles que receberem a marca da besta, que aqueles que aceitaram o domingo como dia de descanso, não vai poder realizar obra nenhuma, e vai ficar mordendo a língua de dor, porque as pragas de úlceras serão terríveis. Então vamos para a sexta praga. E derramou sexta sua taças sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que preparasse o caminho que vem do lago do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 7 espíritos, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sim, meus amigos, a população, aquela que não aceitar a palavra de Deus, os 3 espíritos imundos vão enganá-los e vai fazer com que eles vão receber os espíritos de Satanás para serem enganados aqui na terra. E o diabo vai fazer milagres na frente deles para enganá-los, para cegar eles, e eles não verem, e eles não discernir a palavra de Deus que está sendo pregado com o fim de salvá-los. Sim, por estas coisas vão acontecer, porque eles não deram crédito à verdade, porque eles desprezaram a verdade, e agora eles vão ter que receber as operações dos sinais que o inimigo vai fazer diante deles para poder enganá-los. Quem é que vai ser enganado? Aqueles que receberam o sinal da besta, aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, eles serão enganados. O diabo vai enganar através do falso profeta, através da besta e através do dragão. Sim, meus amigos, e agora o 7º flagelo, a 7ª praga. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. De tal forma foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Meus amigos, isto vai acontecer na volta de Jesus, que é a última praga. Vai ter um grande terremoto. Então, todos aqueles que foram enganados pela besta, pelo falso profeta e pelo dragão, vai vir
um terremoto tão grande como nunca houve. É o momento que vai cair todos os prédios e todas as casas, e tudo será destruído, e eles não terão chance de se arrepender. Sim, meus amigos, esse terremoto não vai ter outro igual. A Bíblia não relata outro terremoto maior do que esse. Todas estas coisas vai ter que acontecer agora no final. Mas você não precisa sofrer estas pragas. Deus está te chamando para você se arrepender da sua maldade e dos pecados que você se acometeu, porque Jesus Cristo vai chegar. Jesus Cristo vai trazer esse grande terremoto para destruir toda a terra. Mas você não precisa sofrer estas pragas. Você não precisa sofrer as 7 pragas. Deus quer livrar você. Dependendo da decisão que você tomar, o seu nome vai para o livro da vida. A cidade de São Francisco aqui também vai ser acometida pelas pragas. Em todos os lugares essas pragas serão mundiais. Só depende de você e eu. Se nós apegarmos com Deus, Deus vai nos livrar. Porque não depende de Deus, depende de nós. Se nós apegarmos com Ele, se nós escolhermos a misericórdia de Deus, Deus terá dó. E estas coisas não vão acontecer conosco. São 7 pragas, dona, que tem que cair sobre a terra. E eu e você não precisa sofrer estas pragas. Mas se nós receber a marca da besta, não tem escapatória. Se você e eu receber o selo de Deus, nós estaremos livres destas pragas. Que Deus possa abençoar a mim e a você, e tomar a firme decisão de servir a Jesus Cristo. Não faça como o Faraó. Não faça como o Faraó. Não endureça o seu coração, porque Faraó sofreu as 7 pragas, ele e toda a população, e ainda morreram afogados dentro do mar, porque não quiseram ouvir o conselho de Deus. Porque antes de destruir, Deus chama a pessoa. Antes de destruir, Deus convida a pessoa. Deus avisa a pessoa. Porque ninguém vai ter desculpa diante de Deus naquele dia. Deus não vai destruir sem avisar. Mas se você também não quiser arrepender, é você quem escolhe. Que Deus possa abençoar a mim e a você nesta manhã e tomar a grande decisão de nossas vidas para ficar do lado de Jesus Cristo, para que todas estas coisas que têm que acontecer, Ele possa nos livrar e nós possamos estar livres nos seus braços de amor, porque Deus é que vai nos livrar. Aqueles que não quiseram obedecer a Deus, mas preferiram obedecer ao Papa, para estes não tem salvação. Eles irão receber as 7 pragas e ainda vai perder a vida eterna. Aqueles que desprezaram a Jesus Cristo e preferiram obedecer ao Papa,
esses vão receber as 7 pragas e ainda vai perder a sua salvação. É você quem escolhe, só você pode decidir. Eu não posso fazer nada por você. O que eu posso fazer por você é avisar, para não entrar nessa enrascada, para não entrar nessa arapuca, nessa armadilha. Que Deus possa abençoar a mim e a você para tomar essa grande decisão de nossas vidas. Esse é o meu pedido, meu agradecimento. Em nome de Jesus, amém.